Vamos para a nossa última aula da semana. Hoje nós vamos falar um pouquinho de português sobre separação de sílabas, que a professora vai estar explicando um pouquinho sobre o que é isso, tá bom? Façam bem bonitinho, mamães, lembrando que hoje é o último dia para mandar todas as atividades da semana para eu ir podendo dar um vestinho de ok, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. Bom, agora vamos começar a nossa atividade de hoje, do dia 19, nossa aula de português. Vamos começar com o nosso cabeçalho, como sempre. Escola Municipal Modesto José Moreira, Bálsamo, 19 de fevereiro de 2021. Hoje é sexta-feira, terceiro ano E, professora Amanda e o nome completo. Hoje vocês vão fazerem o nome completo de vocês, tá bom? Para ir treinando, né? Bom, então hoje nós vamos falar sobre letras e sílabas e separação de sílabas, tá? Já a professora diminuiu só um pouquinho? Aí estou. Bom, então vamos falar um pouquinho primeiro sobre letra. Usamos um sistema alfabético que chamamos de alfabeto grego. Este alfabeto é composto por 26 letras, aos quais cada um tem um som próprio. Então, cada letrinha ela tem seu som próprio. Nenhuma é igual à outra. Ela tem o seu próprio som. Pode parecer, mas cada um tem o seu. O alfabeto é dividido em consoantes, que apresentam um som fraco, ao ser pronunciado sozinho. Então, quando eu falo o nome da letrinha sozinho, ele fica meio fraco das consoantes. Por exemplo, quando eu vou falar o nome dessa letra aqui, ó, L, fica um som fraco. Quando eu falo L, que eu juntei com a letrinha E, ficou um som mais forte. Ou seja, temos as vogais que estão som forte. Então, quando a gente junta uma consoante que tem som fraco com uma vogal que tem som forte, aí nós conseguimos formar as sílabas, ok? Mas falamos um pouquinho sobre letra, que é o que vocês já sabem o que é, cada letrinha, cada letra do alfabeto. E aí vem a primeira atividade que vocês vão fazer no caderno. Escreva o alfabeto e circule de vermelho as vogais. Vocês vão pegar um lápis vermelho e vão circular de vermelho as vogais. Quais são as vogais mesmo? A, E, I, O, U. Então, nós temos 5 vogais. Então, vocês vão circular essas 5 vogais. A, E, I, O, U. Tá? Vou repetir mais uma vez, como sempre a professora fala. Vão dando pause, vão fazendo devagar, vão fazendo com atenção, não precisa de pressa. A professora vai passar o vídeo, por quê? Para poder agilizar, senão a gente fica parado aí e não dá tempo, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre as sílabas um pouco, tá bom? As sílabas são formadas a partir da união, da junção das consoantes com as vogais, formando as famílias silábicas. Então, a partir da junção, que junta uma consoante com uma vogal, eu formo uma sílaba. E aí vai formando as familhinhas silábicas, a familhinha do B, a familhinha do C. Por exemplo, aqui nós temos a familhinha do B, ó. Por quê? Eu juntei o B, que é consoante, com a vogal A, eu formei o BA. Eu junto o B com o E, eu formei a sílaba B. Eu juntei o B... Eu juntei o B com o I, eu formei a sílaba BI. Eu juntei o B com O, eu vou formar a sílaba BO. Eu juntei o B com U, eu vou formar a sílaba BO. E a partir daí, eu vou formando as familhinhas silábicas, juntando uma consoante com uma vogal, vou formando as sílabas, formando assim a família silábica de cada letra.
formando palavras. Com a junção das sílabas, formamos as palavras. Exemplo. Então, se eu vou juntar a sílaba K com a sílaba sa, eu formei a palavra casa. Se eu juntar a sílaba por com a sílaba tá, eu formei a palavra porta. Se eu juntar as sílabas já, a sílaba ne e a sílaba lá, eu formei a janela. Se eu juntar o K com o ma, eu formei cama. Se eu juntar o so com o fa, eu formei sofá. Então, nós falamos das letras. Aí, a partir das letras, nós formamos as sílabas, que é a junção de uma consoante com outra vogal. E a partir das sílabas, a gente forma as palavrinhas. Vamos juntando sílaba por sílaba e vamos começar a formar as palavrinhas, tá? Agora vem a atividade 2. Forme 5 palavras com as sílabas a seguir. Bom, e aí, a partir dessas sílabas aqui, ó, bolu, a, la, ma, va, re, ba, lo, ju, lo, vocês vão formar palavrinhas. Por exemplo, aqui eu posso formar a palavra bola. O que mais que eu posso formar? Posso formar a palavra, deixa eu ver. Vamos pensar. Lama, lua, tá bom? Então, a partir dessas palavras, dessas sílabas, vocês vão formar 5 palavrinhas, ok? Próximo. Chamamos separação de sílaba cada parte da palavra. O professor vai explicar como funciona a separação. Agora a professora vai explicar como funciona a separação de sílabas, tá bom? Vamos explicar um pouquinho sobre separação de sílabas. Como a professora falou na explicação anterior, sílabas são junção de letras para formar um som. Por exemplo, B com A, eu formei a sílaba ba. B com E, eu formei a sílaba B. D com I, eu formei a sílaba di. Então, sílabas são junções de letras que vão me dar sons, e a partir desses sons eu vou juntando sílaba por sílaba e eu vou formar palavras. Tudo bem? Então, a professora vai falar um pouquinho sobre a separação de sílabas agora. Então, quando a gente vê uma palavra toda escrita, ela precisou de sílabas para ela ser formada. Por exemplo, a palavra barata, ela não surgiu à toa. Ela surgiu com a junção de sílabas para formar a palavra barata. Então, nós precisamos juntar o B com A para formar ba, o R com A para formar ra, o T com A para formar tá. E aí, juntamos todas essas sílabas e formamos a palavra barata. Mas, professor, e aí, como é que eu vou saber separar essas sílabas? Como eu vou saber separar essas sílabas? São todas as vezes que eu abrir a minha boca e sair um som. Se eu abrir a minha boca e sair um som, quer dizer que eu já falei uma sílaba. Então, por exemplo, a palavra barata. Presta atenção em quantas vezes eu vou abrir minha boca. Ba, ra, tá. Então, quer dizer que a palavra barata, ela tem 3 sílabas. E é assim que eu vou separar ela. Então, a primeira vez que eu abri minha boca, eu falei qual sílaba? Ba. Então, já separei uma sílaba. Depois, eu abri e falei ra. Separei outra sílaba. E depois, eu falei tá. Separei outra sílaba e aí eu tenho 3. Então, toda vez que eu abrir a minha boca e sair um som, está saindo uma sílaba para eu falar aquela palavra. E a partir daí, nós vamos ter a separação de sílabas. Outra coisa bem legal para a gente aprender a separar sílabas é bater palma. Toda vez que eu bater palma, quando estiver falando uma palavra, quer dizer que eu estou falando uma sílaba. Vamos usar de novo o nosso exemplo da palavra barata. Então, vamos lá. Barata. Bate palma 3 vezes, quer dizer que eu tenho 3 sílabas. Vamos pegar outra palavra? Vamos usar a palavra
cabeça. Vamos lá. Cabeça. Abri minha boca 3 vezes, bati palma 3 vezes, ou seja, a palavra cabeça, ela tem 3 sílabas. Vamos ver a palavra mesa. Então, vamos lá. Mesa. Abri minha boca 2 vezes, bati palma 2 vezes. Quer dizer que a palavra mesa tem 2 sílabas. Então, agora você já sabe que as nossas palavras são formadas de sílabas. E quando a gente for separar essas sílabas, é cada vez que eu abro a minha boca e sai um sonzinho, ok? Vamos continuar nas atividades agora. Agora, depois da explicação, nós vamos continuar as atividades. Vamos no livro de português, página 45 e 46. Então, vamos lá. Essa primeira atividade aqui, a professora até começou a fazer, mas essa primeira atividade vocês não vão fazer. Por quê? Nós vamos voltar em outra matéria para a gente conseguir fazer essa atividade. Então, essa número 1 vocês não façam agora. Depois nós vamos voltar. Vamos para número 2. Leia as palavras dos quadros a seguir. Missa, irritada. Escreva as duas palavras separando as sílabas. Então, vamos lá separar a sílaba da primeira palavra, missa. Miss. E agora, hein? Esses 2 S, o que eu faço? Um S fica para uma sílaba, outro S fica para outra sílaba. A professora sempre costuma dizer que os 2 S juntos, eles brigam. Então, na separação de sílabas, eu tenho que colocar um para cá e outro para lá. Mesma coisa acontece com o I. Ir, esses 2 R's. Um R para cá, outro R para lá. Ri. Tá? Dá. Então, fiquei um R para cá, outro R para lá, porque os 2 R juntos brigam, ok? A separação de sílabas feita na escrita correspondente, a separação feita na fala? Não, né? Por quê? A gente, na hora que vai falar, a gente não consegue separar um S do outro, a gente sempre fala o som todos juntos, mas na separação de sílabas é assim que a gente faz. C. Separa as sílabas da palavra barro, assado, assinatura, amarrado. Mesma situação que nós fizemos aqui, ó. Um R para um lado, um R para o outro. Os 2 brigam. E vocês vão fazer a mesma coisa com assado, assinatura e amarrado. Ok? Pode dar um pause aí, tá? E aqui, tá assim, ó. Por que aprendemos a separar palavras em sílabas? Uma das razões é que, quando estamos escrevendo no caderno, às vezes as palavras não cabem na mesma linha. Então, precisamos separar as sílabas da última palavra da linha e continuar a escrever na linha seguinte. Por isso, precisamos pensar como é possível separar as sílabas das palavras. Observe a imagem abaixo e a imagem do lado. Então, aqui eu ia escrever a palavra pensador. Mas, nossa, professora, não cabe a palavra inteira na linha. Posso separar de qualquer jeito? Não. Eu tenho que deixar umas sílabas para cá e outras sílabas na outra linha. Então, por exemplo, aqui ela separou assim, ó. Separo, sador na outra linha. Separou uma sílaba para cá, o restante para cá, tranquilo. Podemos separar também, se tivesse mais espaço, pensa, tracinho, dor, na outra linha. E tudo bem. Eu só tenho que saber que eu poderia, por exemplo, separar assim, ó. Não, por quê? Cadê minha sílaba aqui? Separei letras, não separei sílabas. Então, isso aqui estaria errado. E aí, nós vamos fazer o mesmo nas outras palavras. Por exemplo, vamos separar a palavra trabalhador de 2 maneiras. Poderíamos separar o que jeito? Primeiro, tracinho.
Tá certo? Tá. Deixei uma sílaba para cá e o restante na outra linha. Vamos separar de outra maneira. Se tivesse um espacinho maior, ó, eu poderia trabalhar, tracinho, dor. Tá certo? Sim. Separei uma sílaba, tracinho e terminei o restante. E assim vocês vão fazer com as outras palavras: alimento, chocolate e cachorro.